E- Exatamente, Carol. Muito bom dia para você, um excelente dia para todo mundo que nos acompanha. Carol, a partir de agora, essa é a prioridade dos estrategistas na política internacional do governo brasileiro. Então, o ministro do Itamaraty, Mauro Vieira, o Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República para Relações Internacionais, os principais diplomatas brasileiros, é definir a estratégia de como vai ser essa conversa com o presidente Donald Trump. Precisamos lembrar que não tem nada marcado e nada foi resolvido. E esses estrategistas e o próprio presidente Lula têm isso claro na cabeça deles, que houve um movimento inicial que foi muito importante, foi até surpreendente, não se esperava esse encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, ele aconteceu, ele foi muito positivo, ele, vamos dizer assim, quebrou o gelo entre esses dois líderes e abriu espaço, um espaço importante para essa possível negociação. Mas os membros do Itamaraty, os diplomatas, o próprio presidente Lula, são todos muito experientes. O presidente deu esse tom, inclusive, ontem, na entrevista coletiva com os colegas que acompanharam lá em Nova York, dizendo que não existia espaço para brincadeira, que são dois líderes experimentados de 80 anos, o presidente e o presidente Donald Trump, e que eles vão tentar fazer uma negociação que seja frutífera para os dois lados. Não tem nada decidido, sequer o formato desse encontro, mas o próprio presidente Lula disse que poderia discutir qualquer tipo de assunto, desde que, claro, não exista uma interferência dos Estados Unidos na política brasileira e vice-versa. Ele fez uma frase como essa: eu não interfiro nas eleições dos Estados Unidos, o presidente Trump não interfere nas eleições do Brasil. Por que ele fez essa observação, Carol? Porque a análise do Palácio do Planalto é que o grande objetivo da Casa Branca seria influenciar as eleições do ano que vem. Agora, essa conversa pode abrir espaço, inclusive, para que, aproveitando essa suposta química entre os dois, o presidente Lula se aproxime de alguma forma e tenha, no mínimo, uma relação de trabalho positiva com o presidente Donald Trump. Isso é possível. O presidente Lula e o próprio presidente Trump são dois negociadores, gostam de negociar, e o presidente Lula já provou aí que tem relações com políticos, às vezes excelentes, com políticos que têm uma visão de mundo muito diferente da dele. Então, de forma geral, Carol, se a gente fosse fazer um balanço dessa visita do presidente Lula, foi muito positiva para o presidente, foi muito positiva para a diplomacia brasileira e abre uma esperança muito grande para a economia brasileira, para tirar, pelo menos parcialmente, o fardo dessas tarifas contra vários produtos brasileiros. Como, mais uma vez, é preciso de muita cautela, nada está resolvido, mas existe pelo menos a expectativa de uma negociação sincera, de uma negociação aberta, que reduza a tensão entre os dois países, o que é importante. Os Estados Unidos vão ser os maiores aliados do governo Lula? Não, não vão, porque tem uma posição ideológica muito diferente. O presidente Lula vai continuar defendendo mais espaço para o sul global, vai continuar participando de fóruns que não interessam aos Estados Unidos, como, por exemplo, os BRICS, vai continuar defendendo a sua agenda, uma agenda de soberania nacional. Mas se conseguir pelo menos reduzir a tensão e não ter os Estados Unidos atuando como um inimigo do Brasil, já vai ser um passo na direção certa. Mais uma vez, nada disso está fechado, eles ainda precisam conversar. Agora, Carol, só para complementar, além dessa questão do Donald Trump, teve outros fatores nessa viagem do presidente Lula que foram muito importantes e muito positivos também. Então, estou falando, por exemplo, das negociações e conversas sobre o clima. Apesar do próprio Trump bombardear o combate às mudanças climáticas, a gente teve muitos sinais positivos em relação à COP30 em Belém. Nós tivemos uma reunião importantíssima ontem sobre defesa da democracia e contra extremismos, no qual o presidente Lula fez um discurso muito forte. Ele teve um destaque muito grande, inclusive, naquela sessão para o reconhecimento do Estado da Palestina, que o Brasil já reconhece há muitos anos. Então foi um holofote muito grande na diplomacia brasileira. A viagem foi de forma bastante geral muito positiva, mas o grande manchete, o grande sinal mesmo, foi essa possibilidade do que vem agora pela frente, essa possibilidade de negociações com os Estados Unidos.